Aleluia! Cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. Na carta do apóstolo Paulo a Roma, aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele fala: o justo viverá pela fé. Aleluia! Que todos os que servem a Deus vão viver pela fé, porque Ele te chamou para você viver pela fé, e pela fé nós oramos. Eu te convido agora, vamos falar com Deus, vamos exercer a nossa fé. Fecha os teus olhos, por gentileza. Soberano e eterno Deus, estamos aqui, Pai, exercendo a nossa fé, Pai. Estamos aqui buscando o Senhor, Pai. Aleluia. Te peço, Pai, que visite esta pessoa que está ouvindo e vendo esta oração agora, Pai. Aleluia. Que fale com ela através da Tua palavra. Que o Senhor visite em nome de Jesus as áreas que fogem do controle dela. Que seja ela guardada, que seja ela fortificada. Livra, Pai, ela de todo mal. Abençoe, Pai, a vida dela. Guia ela, Senhor. Toma, Pai, este barco, Pai. Aleluia. Ó, Senhor, guia a vida dela assim como o Senhor guiou aquela arca de Noé. Abençoe a vida dela. Não deixes nada de mal estar acontecendo com ela, Pai, porque sabemos que só vamos chegar no nosso propósito se o Senhor for o condutor. Assim eu te agradeço, Pai. Te louvo, te exalto. Que o Senhor sempre fique conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O Evangelho escrito por João, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 55 ao 59. Então, o Evangelho escrito por João, capítulo 8, do versículo 55 ao versículo 59. Entretanto, vós não tendes conhecido eu, porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Aleluia. Então aqui o texto que nós lemos, o final dessa conversa de Jesus, aonde o versículo 59 deixa bem claro que ele está no templo, ele estava no templo discursando todas essas palavras. Aí, aqui a Bíblia nos diz, no versículo 55, entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Se você for olhar nos versículos mais acima, aonde Jesus fala com os judeus claramente que se eles guardarem a palavra dele, eles vão viver eternamente. Aos judeus fala que ele tem demônio. Isso tudo Jesus dentro do templo falando isso, ensinando, e os judeus começaram a criticar ele. Aí ele fala dessa forma que eu conheço o Pai. Se eu não falar que eu não conheço o Pai, eu sou mentiroso. Mas eu conheço o Pai, guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Olha para você ver, ele menciona que Abraão viu o dia dele e, aleluia, regozijou-se. Regozijou-se. Isso significa grande alegria, grande felicidade. Por que Abraão viu o meu dia e alegrou? Abraão no seu progresso, porque Abraão pegou suas coisas e foi para um lugar. Se você for olhar, Abraão não tinha um lugar certo para ele ir. Deus só falou para ele sair da terra dele, e ele saiu da terra dele. Então, naquele progresso ali dessa forma,
Aí ele fala: Abraão se alegrou muito ao ver o meu dia, ou seja, a caminhar, a ir no deserto, ouviu a voz de Deus e caminhou. Aí a Bíblia nos fala no Código 55, eu não posso esconder que eu conheço o Pai, eu não posso esconder, eu não posso esconder que um dia eu estive na palavra, eu não posso esconder que um dia eu já preguei, eu não posso esconder que um dia eu já falei de Jesus, eu não posso esconder que eu tenho a marca da promessa, eu não posso esconder o meu chamado, eu não posso ocultar uma escolha não feita por mim, mas feita por Deus, eu não posso. Se eu procurar fazer isso, eu me faço mentiroso, porque eu guardo as palavras do Pai. Aleluia. Dessa forma Jesus falou. Aí ele continua no 57, o 56, o que Abraão se alegrou em ver o meu dia e regozijou-se. Isso significa a jornada dele. Aí ele fala: perguntaram-lhe, pois os judeus: você ainda não tem nem 50 anos e está falando que viu Abraão? Ou seja, nem se Jesus tivesse 50 anos, ele ia ver Abraão, né? Porque foi muitos anos antes. Aí Jesus vai e responde: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, aleluia! Aqui ele resume também a resposta do versículo 46. Porque quando Moisés foi se apresentar a Faraó, isso há uns anos depois, Moisés falou: mas como eu vou falar para Faraó que eu sirvo a quem? Qual que é o seu nome? Aí Deus falou dessa forma: fale o que é eu sou. Ou seja, eu sou o que você for precisar. Eu sou o seu médico, eu sou o seu advogado, eu sou, aleluia, o seu precursor, eu sou aquele que te sustenta. Aí Deus falando isso para Moisés. Aí aqui Jesus menciona isso, só que antes, na época de Abraão, que fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele reivindica a sua identidade divina. Aqui ele fala claramente: eu existia antes de Abraão, e Abraão, ele se alegrou muito ao ver o meu dia, porque Abraão ouviu a voz de Deus e caminhou, a voz de Jesus e caminhou, e ele foi alegre, e ele, aleluia, ele conseguiu muito mais do que ele esperava ou do que ele pensava, porque Jesus sempre estava com ele. Aqui Jesus está confirmando: eu sou a sua identidade divina. Antes que tudo existisse, Jesus já existia. Aí os judeus, a Bíblia fala que eles pegaram pedras para atirarem nele, porque ele saiu do templo. Aqui os judeus, como analisadores da palavra, como conhecedores, aleluia, eles entenderam do que Jesus estava falando, porque quando ele falou eu sou, automaticamente eles já lembraram do livro escrito por Moisés, porque era o alicerce, eram os livros, a Bíblia deles era de Gênesis a Malaquias, só que aonde eles estudavam mais eram os 5 Pentateucos, e desses 5 Pentateucos, o segundo, que tem o nome de Êxodo, foi esse que Jesus falou dessa forma: eu sou. E ele ainda menciona mais atrás em Gênesis, ele fala: eu sou, antes do início da criação eu já existia. E eles compreenderam isso ao ponto de pegar a pedra para atirar em Jesus. Aqui está mais um estudo onde eles queriam atacar pedras no nosso mestre. Que todos nós, a humanidade, não venhamos atacar pedras no nosso mestre, mas venhamos a conhecer ele, a aceitar ele, não criticar ele, mas procurarmos compreender o processo dele na nossa vida, procurarmos entender a identidade dele divina. Como que entendemos isso? Crendo e guardando as suas palavras e tendo fé que Jesus abriu um novo caminho que te leva até Deus. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Deus sempre esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.